Bom, novamente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Amanda Teodoro, eu sou servidora pública aqui da Prefeitura de São Paulo, atuo na Secretaria de Planejamento e Eficiência. Estou aqui representando-a para conduzir os trabalhos, né, em parceria com a equipe aqui da SUB, de elaboração, né, do Orçamento Cidadão 2027. Então, para dar as boas-vindas, na ausência, né, da subprefeita Kátia, quero convidar o Dirso aqui para uma fala de abertura. Boa noite, Amanda. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer receber vocês aqui para o Orçamento Cidadão. Vamos tentar explicar um pouco de tudo que a gente tem feito com a parcela da população. Tudo que é feito com parcela da população junto conosco. Tá? Nada que é feito só com os funcionários. Aqui a gente trabalha em parceria. Agradeço a todos. Qualquer pergunta nós vamos estar respondendo no final. E se tiver alguma dúvida, depois também de todos explicarem, a gente pode estar aqui também apoiando vocês, explicando para cada um o que vocês precisarem. Tá? Uma ótima noite a todos. E tudo ok? Ótima noite a todos. Vamos lá. Obrigado, Amanda. Obrigada, Dirso. Bom, vamos lá, pessoal. Vou passar aqui. A gente fez essa escolha de falar aqui de baixo para vocês conseguirem nos ver e, ao mesmo tempo, conseguirem ver a apresentação, senão ia ficar escuro, tá? Então, peço desculpas aí por também, eventualmente, ficar um pouquinho perto demais. Bom, qual que é nosso roteiro aqui da noite, né? Primeiro, a gente teve esse momento de abertura, começamos alguns minutinhos. Senhor Isaac, se puder, por gentileza, senão a apresentação está sendo gravada por ali, né? Então, a gente tem agora, tivemos esse momento de abertura inicial, em seguida, a gente vou fazer uma apresentação para vocês breve, mas contextualizando sobre o Orçamento Cidadão, quais são as etapas, um pouco de como está o Orçamento Cidadão de 2026, que é o que está em execução no momento. Depois a gente vai para uma etapa de elaboração das propostas aqui, então a gente vai ter algumas fichas para elaboração de propostas coletivas ou individuais, e a partir de temas específicos, um momento de trabalhos em grupo, e depois a gente vai para a etapa de escuta, né? Então, aqueles interessados, eu acho que todo mundo que fez, chegou ali, o pessoal perguntou se quer se inscrever para a fala. Então, aqueles que tiverem interesse em falar, vão ter 3 minutos de fala, cada um. Dependendo, né? Se não tiver muitas inscrições, a gente pode deixar um pouquinho mais, sem problemas. E depois a gente parte para um encerramento. Então, a expectativa é que a gente conclua os trabalhos hoje até, no máximo, às 21h30. A gente tem ali a equipe com as intérpretes de Libras, então quero agradecer desde já a equipe de filmagem, a equipe das intérpretes de Libras, para garantir também que na gravação, aqueles que precisarem do recurso tenham à disposição. E depois, essa audiência está sendo gravada e ela vai estar disponível no site, né, na página do YouTube da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Eficiência. Então, vamos lá. Como eu falei, né, alguns combinados gerais. Para a fala, especificamente, né, dos munícipes, a gente vai ter inscrições até 20, né, participantes que quiserem se inscrever, cada um tem direito a 3 minutos de fala. Se a gente tiver menos, a gente pode flexibilizar esse tempo. A plataforma que a gente utiliza para o recebimento de propostas, além do que a gente vai receber aqui fisicamente de vocês hoje, a partir do que foi elaborado, é o Participe Mais. Então, vai ficar disponível até o dia 15 de maio. Todo mundo que quiser fazer proposta, às vezes não conseguiu fazer aqui, pensou em algo depois que gostaria de submeter, é só entrar no site do Participe Mais e fazer a inclusão. Caso tenha alguma demanda, assim, que eventualmente é de solução de algum problema ali imediato, de manutenção de algum local, de alguma praça, por exemplo, pode ser uma demanda também encaminhada pelo 156, não necessariamente, né, precisa virar uma proposta. Então, se vocês tiverem algum problema, né, às vezes consultar também e verificar se é um caminho interessante o encaminhamento para o 156. Só relembrando, né, o que é o Orçamento Cidadão? É um momento de elaboração, a gente começa a elaboração da proposta de lei orçamentária anual de 2027, então aqui a gente vai discutir propostas para execução em 2027, em que a gente escuta a população para incluir compromissos, né, do município dentro de cada uma das regiões.
é destinado um recurso de 10 milhões para cada subprefeitura, para cada território de subprefeitura, para a execução dessas metas, enfim, dessas propostas que foram indicadas pela população em cada um desses territórios. Então, a gente tem enfatizado muito também que esse é um espaço para a gente fortalecer a atuação dos CPMs, que são os Conselhos Participativos Municipais. Temos aqui algum conselheiro ou conselheira? Ah, ótimo, perfeito. Se puderem levantar o braço assim só para os demais. Perfeito, porque depois a gente vai até, se vocês estiverem inscritos para a fala, pedir que vocês comuniquem, né, quais os dias que vocês fazem reunião, para a gente estender o convite, né, a participação de todos. Mas a gente tem trazido muito que é uma estratégia para fortalecer esse espaço, fortalecer a atuação e, com isso, também mobilizar a sociedade como um todo e conhecer mais a atuação dos CPMs. E aí eu vou passar rapidamente aqui, porque depois eu entro em cada uma dessas etapas mais detalhado, né? Então, quando a gente fala do orçamento cidadão, a gente está começando, está na etapa 1, que é de elaboração das propostas, né? E a recepção das propostas e as audiências públicas, como essa que a gente está fazendo aqui hoje, que vai até o dia 15 de maio. Em seguida, a gente tem a etapa de priorização das propostas pelos CPMs, que é do dia 25 de maio até o dia 19 de junho. Em seguida, vamos para a etapa de análise de viabilidade, que vai acontecer desde o dia 29 de junho até 24 de julho. De 1 de agosto a 11 de agosto, a gente tem o período de interposição de recurso. Então, se não concordar com alguma análise de viabilidade que os órgãos fizeram, pode interpor recurso. Em seguida, a gente tem uma nova etapa de revisão dos recursos. Então, os órgãos vão avaliar as interposições apresentadas. Em seguida, a indicação dos valores remanescentes pelos CPMs, que acontece do dia 30 de setembro ao dia 30 de novembro. E, em seguida, o período das audiências de devolutiva para a população, né? Então, foi feita a priorização, foi feita a análise de viabilidade, já tem concluído, né, quais vão ser as propostas, as audiências de devolutivo, para falar, eventualmente, das propostas que eram inviáveis, né, foram avaliadas como inviáveis, o porquê, para justificar isso e ter bastante transparência junto à população sobre esse processo. Elas acontecem online, né? Depois vou detalhar um pouquinho, mas depois, em 2027, aí, fechando esse ciclo, né, que aí vai durar todo o ano de 2027, a etapa de monitoramento. Então, que a gente faz junto às unidades para divulgação também do status desses projetos, né, dessas propostas no Participe Mais. Aqui está um calendário de todas as audiências que estão acontecendo. Ali em amarelinho, que é o dia de hoje, aqui na Penha, né, mas tem audiências acontecendo em toda a cidade, né, de segunda a quinta-feira, sempre às 18h30. Hoje é na Penha e na Vila Prudente, mas ainda temos várias audiências acontecendo pela cidade. Então, solicitar o apoio de todos vocês na mobilização e na divulgação dessas atividades para que a gente possa ter um quórum e um grande número de propostas, né, para qualificar ainda mais o trabalho que é feito. Então, entrando um pouquinho mais detalhadamente em cada uma das etapas, nas audiências públicas, a gente recebe as propostas pelo Participe Mais, como eu falei, ou fisicamente aqui nas fichas que vocês vão preencher ao longo dessa noite, e as propostas podem ser encaminhadas até dia 15 de maio. Depois, a etapa de priorização dessas propostas todas que os munícipes encaminharam é realizada pelo CPM. Então, durante as reuniões, por isso depois é importante que vocês possam trazer para todos os dias em que vocês se reúnem, o local, e estender o convite para a população como um todo participar. E a gente orienta, né, que essas reuniões sejam abertas para que mais pessoas participem e acompanhem esse processo de priorização, para torná-lo o mais transparente possível. E aí o que a gente orienta, né, é que a priorização ela deve ser feita pelos coordenadores dos CPMs, também na plataforma do Participe Mais. Vocês vão receber orientações específicas sobre isso, né, olhando aqui para os representantes. Só retomando, para quem não sabe, né, o CPM é esse órgão colegiado, indicado escolhido, né, pela população e que troca a cada 2 anos, né, mas que tem essa competência de controle social, de fiscalizar as ações e os gastos públicos e também acompanhar esse importante processo que é o orçamento cidadão. Então, só relembrando, para quem quiser conhecer os CPMs como um todo, tem um site, que é o Conselho Participativo Municipal.prefeitura.sp.gov.br. Lá tem últimas atas, a agenda de reuniões dos conselhos pela cidade como um todo.
Na etapa de análise de viabilidade, é o momento em que os órgãos recebem essas propostas, órgãos, subprefeituras ou secretarias, e vão verificar se ela é viável orçamentariamente, e dentro do orçamento cidadão, ou com recursos próprios, ou viável tecnicamente. Eu tenho competência administrativa para realizar essa obra, às vezes pode ter uma sugestão de uma nova estação. Não pode, né, fazer uma obra de uma estação de metrô, de criar algo assim. Então, acontece essa avaliação técnica, né, por cada uma das subprefeituras que tem sugestões, que recebem sugestões, e também pelos órgãos, como a Secretaria do Verde, Secretaria do Esporte, por aí vai. Então, essa análise de viabilidade também é registrada pelo Participe Mais. Desculpa. E depois fica disponível também para que todos possam acompanhar, identificar qual que foi a avaliação dos órgãos sobre as suas propostas, respectivas propostas. Como eu falei, depois tem a fase de interposição de recursos, e é basicamente o CPM apresentar algum questionamento, caso não concorde com alguma análise de viabilidade realizada. Na fase de revisão dos recursos, os órgãos respondem, e depois, na etapa de audiências devolutivas, é possível essa comunicação como um todo, né, do que foi viável, do que não, e justificativa de cada um desses pontos. Ops, passei aqui. Mas aí, como eu falei, depois entra a etapa de monitoramento, que também pode ser feita pelo Participe Mais. Essa etapa de monitoramento, ela vem passando por diversos aperfeiçoamentos. Assim, hoje a gente tem ela disponível já na plataforma do Participe Mais. Vocês podem selecionar a proposta, identificar qual que é o último status de cada órgão a respeito do tema, e também, enfim, podem acompanhar a partir desses momentos, né, de discussão que a gente tem aqui para garantir a comunicação adequada. E agora, trazendo um pouquinho, saindo um pouco do processo geral, né, que a gente tem do Orçamento Cidadão, e entrando nos dados do Orçamento Cidadão de 2026, que a gente tem para a cidade. Então, para a cidade e para o território aqui da Penha. Quando a gente olha para o orçamento de 26, a gente tem um orçamento total da cidade próximo de mais de 137 bilhões. Só na região leste, mais de 28 bilhões de reais. E aí, quando a gente aterrissa aqui na Penha, como território como um todo, são mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio de reais destinados, e aí é para ações como um todo, não é ação só da subprefeitura. Mas quando a gente olha só para o órgão da subprefeitura, tem um orçamento destinado de 68 milhões e meio, aproximadamente. Esse valor de 2 bilhões que eu comentei, né, 2 bilhões e 400, que é para todo o território, ele se distribui em diversos gastos, como educação, saúde, urbanismo, transporte, habitação. Então, está direcionado para várias áreas, não só para a zeladoria urbana, que muitas vezes é a discussão da subprefeitura, de fato, né? Então, só para a gente ter uma noção de como que esse recurso é alocado. E aí eu trago aqui o conjunto de propostas que a gente tem em acompanhamento, que são do Orçamento Cidadão de 26. Né? Então, para contar para vocês um pouco da natureza, né? De que tipo de proposta a gente está falando quando discute aqui o Orçamento Cidadão. Né? Algumas que foram propostas no último ano. A revitalização da escadaria e construção de muro de arrimo na Rua Ministro Mário Carneiro, por exemplo. A revitalização do calçadão da Ticoatira. A revitalização da escadaria da Rua Guaporema. Revitalização da Praça Dorival. Revitalização da Praça Luiz Moutinho. Praça Deputado José Bustamante, drenagem na Praça José Guevara. Enfim, tem muito desse perfil de ações de zeladoria, de qualificação desse trabalho, mas também podem vir propostas de outra natureza, como de arborização de determinadas regiões, de implantação de parquinhos em algumas praças. Pela cidade como um todo, a gente tem uma diversidade desses temas. E aqui, vocês vão falar, mas não é 10 milhões? Por que aqui está 9 milhões e 441? Tem um conjunto ali de propostas que ainda está em análise, né, para ver o orçamento exato. Então, a gente tem a expectativa já de, nos próximos dias, já ter essa atualização disponível, inclusive no monitoramento do Participe Mais, né, do que a gente faz internamente, para disponibilizar no Participe Mais também. Essas informações, gente, depois vão estar disponíveis no site da CEPLAN, a apresentação. Então, se vocês quiserem acessar, tá bom? E aí, só para subsidiar um pouco desse processo, né, que a gente vai fazer. Quando vocês entram no Participe Mais,
Cada proposta que vai ser incluída pode ser associado a um objetivo do desenvolvimento sustentável que a gente tem, né, que é a chamada Agenda 2030. Então, a ONU estabeleceu esses objetivos até 2030 para a gente alcançar em diversos temas da sociedade, como a questão do meio ambiente, a questão do combate à pobreza, do combate à fome. Então, dentro do Participe é possível associar, se a minha proposta tem mais a ver com uma questão de meio ambiente, tem mais a ver com uma questão de desenvolvimento social como um todo, você faz essa vinculação e nos garante também essa possibilidade, né, de conectar com outras discussões e com o que a Agenda 2030 propõe. Um outro material que a gente queria compartilhar com vocês é o caderno do orçamento, que traz, o orçamento, a PELOA, mas traz uma linguagem mais fácil de entender, mais acessível, sem aqueles termos tão complicados. Então, explica a lei orçamentária anual, nos diversos temas, de uma forma mais fácil e mais concreta, né, para que uma pessoa leiga possa entender em detalhes. Essa edição de 2026 ela é muito interessante também, porque ela traz a discussão do PPA, que é o Plano Plurianual até 2029. Então, vale, e se vocês puderem também divulgar e repassar, acho que é muito interessante. E, por último, acho que um processo que também teve uma discussão no ano passado foi o plano de ação das subprefeituras, né, com uma vigência, assim como o PPA de 26 a 29, e que traz um olhar do território, mas da perspectiva mais urbana, né? Qual que é o planejamento para o território pensado, né? Junto com a Secretaria de Segurança Urbana, cada um dos territórios, e a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Então, compartilhando isso até como uma devolutiva de quem acompanhou o processo do ano passado, em que isso estava em discussão, era um tema que fazia parte da audiência do Orçamento Cidadão e da audiência que estava acontecendo com a discussão do PPA, Programa de Metas, e também para ter como uma referência, porque as propostas do Orçamento Cidadão, elas também, a gente orienta, né, que possam convergir, convergir com o que está sendo proposto nesse planejamento de mais longo prazo para a cidade. Aqui está um QR Code para acessar essas propostas de cada território, né, as propostas não, mas os produtos do plano de ação das subprefeituras. Então, se quiserem acessar, ou se tiverem dúvidas a respeito desse processo, tem o contato ali do Planurb também, da equipe que faz a gestão desse processo. E aí, a gente já vai partir agora para a etapa de elaboração das propostas, né, nas fichas que eu comentei no início. Qual que é a ideia? A gente ter uns 45, 50 minutinhos de atividade, vocês possam se dividir em grupos temáticos, né, para quem quiser elaborar conjuntamente uma proposta sobre educação, sobre saúde, sobre assistência, enfim, zeladoria urbana, dentro dos diversos temas. E a proposta é que a gente tem que ser o mais específico possível, né, na construção desse material. Indique o local onde vai acontecer, indique por que aquela proposta é importante. Então, as propostas devem ser registradas nas fichas que a gente vai compartilhar com vocês, vai distribuir aqui. E, dentro de cada grupo, o que vocês elaborarem depois, a nossa equipe aqui de CEPLAN se compromete a subir todas essas propostas no Participe Mais. Então, depois, para vocês monitorarem, é só filtrar ali por subprefeitura, as propostas que saíram da Penha, e dá para acessar ali pela plataforma. Vai estar anexado o que vocês produziram aqui, somente anonimizado ali os dados, né, riscado em cima para ninguém telefonar para vocês ou mandar e-mail para vocês porque viu a proposta, preservando os dados pessoais, mas podendo garantir, né, que a informação ali está totalmente transcrita e fácil de outros munícipes verem e apoiarem a proposta lá na plataforma. Então, é isso. Recomendações gerais. Tentar ser o mais objetivo possível, porque, às vezes, durante a análise de viabilidade, as equipes veem, nossa, uma proposta super relevante, mas não tem o endereço direito, ou está num outro lugar, e aí não consegue identificar. Então, tomar esse cuidado de ser bastante específico e justificar também, porque isso é um elemento importante na hora da elaboração e da construção, né, da análise de viabilidade, sobretudo. Só um outro aspecto que eu esqueci de falar, é uma proposta por folha. Então, mesmo que seja da temática, por exemplo, eu fiz 2 propostas de educação, não coloca na mesma, coloca em folhas diferentes, porque depois elas têm que subir separadamente para o Participe Mais também. E aí, eu agora ia propor para vocês a gente se separar em grupos, não sei de quais temáticas a gente vai ter discussão aqui,
podem ser propostas individuais, mas propostas coletivas. Então, por exemplo, assistência social e direitos humanos. Alguém já pensou e quer trazer uma proposta sobre esse tema? Sobre educação, tem alguma proposta? Sobre esporte e lazer? Aqui? Esporte? Tá ótimo. Sim, pode ser. Isso. Pode ser, vocês vão registrar a proposta na folhinha. O que eu ia pedir... Esqueci seu nome, desculpa. O Alberto. Então, quem quiser discutir propostas sobre cultura e esporte, se juntar com o Alberto ali num grupo menor, e aí dá para discutir melhor e elaborar a proposta coletiva. Alguém quer trazer propostas sobre habitação? Esse é um dos temas? Pode ser uma proposta da reurbanização dessa comunidade. Perfeito, pode ser uma proposta também. Então, como é o nome do senhor? O senhor Américo. Ele quer fazer uma proposta sobre habitação. Então, a nossa orientação é, quem quiser discutir sobre esse tema, se juntar aqui com o senhor Américo. Tem alguma proposta sobre saúde? Saúde aqui? Então, ótimo. Como é o nome do senhor? Rosni. Quem quiser discutir sobre alguma proposta de saúde, se juntar ali com o senhor Rosni, por favor. Proposta sobre meio ambiente, tem alguma? De arborização, por exemplo, algo desse tipo? Não? Acho que piscinão pode ser, mas não sei se é saneamento, será? Não. Piscinão. Eu vou pedir ajuda aqui para quem entende também. Sim. Sim, sim. Se o senhor ficar em dúvida, pode assinalar os duas, porque aí a gente vai submeter para os dois órgãos que teriam competência de trabalhar com isso, né? Então, acho que é melhor pecar pelo excesso nesse momento do que a gente deixar de enviar para análise de quem vai poder ter competência para isso. Tá ótimo. Então, ali... Oi? Tá ótimo. Vocês vão discutir tudo. Então, mas sobre esses temas, mobilidade, saneamento, meio ambiente, se juntar aqui com o senhor Américo e o nome do outro colega eu não lembro só. Com o Daniel. Perfeito. Tem algum tema que eu não falei aqui? É isso. Se tiver outras propostas sobre outros temas também, a gente vai dar esse tempinho agora para essa discussão. Então, a gente volta por volta das 7h40, 7h50, a gente vê como avança a discussão e depois já para os momentos de fala. Pessoal, só uma coisa importante, atenção, por favor. Quem quiser se inscrever para a fala aqui, por favor, enquanto a atividade está acontecendo, procura o Rafael, que levantou ali a mão, ou a Daniela, ali também, que está com as pranchetas. Então, se precisar de mais folha, pode nos acionar, um dos dois, ou a mim também. E, se precisar se inscrever para a fala, também nos acione, tá? Que a gente já coloca a inscrição de vocês. Tá certo? Então, a gente volta já.
Pessoal, vamos fazer mais 5 minutinhos só para quem ainda está elaborando proposta poder concluir. Depois a gente já vai para o momento de fala, tá bom? 5 minutinhos. 5 minutos, 7h40.
Pessoal, vamos voltando agora para a gente ter o nosso momento de falas, né? De escuta. Acho que todo mundo já terminou as propostas. Quem ainda não tiver terminado, quiser deixar com a Dani ou com o Rafael. E lembrando que pode ser preenchido depois pelo Participe Mais. Tá? Só reforçando. Então, agora a gente vai iniciar o momento de fala. Dani ou Rafael, aqui tem a lista de inscritos. Vamos lá, pessoal? Tá ótimo. Bom, eu vou chamar o senhor Osni Pancloni, por favor. Se puder falar daqui. Boa noite. Osni, hoje não mais conselheiro, mas conselheiro participativo de 4, 5 gestões, longa data. Primeiro, eu acho muito ruim, as pessoas que estão aqui estão de parabéns. As que não estão, que deveriam estar, nós estamos tratando de um orçamento que é da área da Penha, e a gente vê uma quantidade de pessoas muito pequena para falar de um assunto muito importante, que é dinheiro a ser utilizado para o bairro, para nós. Então, é muito triste não ver esse auditório cheio. Eu não sei se é culpa de CEPLAN, eu não sei de quem é a culpa, mas é uma vergonha a gente ter essa quantidade de pessoas aqui, hoje. Mas as que estão aqui estão de parabéns. Como conselheiro participativo há muito tempo, é muito bom a audiência pública porque ela é gravada, né? E dias atrás ainda eu tive, nesse mesmo salão, um pouco mais de pessoas. Nós tivemos um antigo secretário de saúde aqui, falando mentira, e graças à gravação a gente pode mostrar que ele falou mentira, né? Ele comentou que a UBS de Engenheiro Trindade nunca sairia onde ela está construída hoje, uma das maiores unidades de atendimento à população na área da Gabriela Mistral. E ele falou que nunca ia acontecer. Está lá, né? Feito. Ele falou que o Hospital da Brasilândia também estava 95% pronto. E o que eu estou falando, podem procurar na audiência pública de 2016, aqui. Só quem inaugurou foi posteriormente o atual governo. Então, existem muitas situações. E a gente entra pelo lado da gente ficar triste, né? Por quê? Por várias vezes participando do Participe Mais, colocando uma proposta que nós temos uma necessidade muito grande, que é uma unidade de pronto atendimento, que a Penha, com 480 mil habitantes, não tem. É um descaso isso da saúde. O Conselho Participativo, em 2023, colocou essa proposta no Participe Mais, colocou o empenho que você falou de verba para que fosse construída a unidade, então não era nem problema de verba, porque nós colocamos isso, entregamos um documento ao nosso prefeito, para que nós fizéssemos essa unidade e nós tivéssemos recurso oriundo do Conselho Participativo. Ela, toda vez, ela sai, e isso já não é a primeira vez, mas desde lá de trás, toda vez ela é inviável. Por quê? CEPLAN, planejamento, não conversa, talvez, com a Secretaria de Saúde, porque é uma necessidade desse equipamento dentro do território da Penha. Então, é muito legal, porque agora eu vi que existe um monitoramento, existe recurso, coisa que na época não existia. Porque tem muitas pessoas que colocam propostas lá de baixo, e a população daqui até aprova, né? E muitas vezes, também é interessante, porque uma proposta que a população colocou e teve 50 votos, acabou não sendo viável, acabou não sendo aprovada, e uma proposta que teve 5 votos, quando o Conselho Participativo aprovou, teve 5 votos, ela se tornou viável, né? Então, falar que é a população que decide, tem horas que não, né? Precisaria realmente a população ter essa participação que CEPLAN deveria aceitar, o que a população realmente necessita. Por quê? Quem vive no território, quem trabalha no território, quem mora, tem a necessidade e conhece, né? CEPLAN muitas vezes desconhece. É o caso dessa unidade de pronto atendimento, que é uma necessidade. Estava, inclusive, conversando com o urbanista ali, né? Ele colocou uma proposta de fazer um piscinão onde nós precisamos de uma unidade de pronto atendimento, né? É uma necessidade essa unidade de pronto atendimento.
e atingir 480 mil pessoas só, que hoje é do território da Penha. Então, a iniciativa de CEPLAN, do orçamento participativo, muito bacana. A execução, talvez deixe a desejar. E talvez precisasse se entrosar mais, porque nós temos, além do Conselho Participativo, nós temos Conselho de Saúde, nós temos Conselho de Idoso, nós temos vários conselhos, né? E aí eu falo, é uma vergonha não ter todos esses representantes aqui, e a Secretaria de Planejamento está interligada com esses membros, porque um dos grandes mal da Prefeitura é não se falar, não se ter comunicação entre as secretarias. Então, fica aqui a minha solicitação, procurem entrar em contato com as secretarias, né, chegar mais em quem mora, em quem habita, em quem necessita, porque é muito necessário isso. E talvez a administração tenha mais êxito em muitas situações que ficam a desejar por causa desse não conhecimento. Tá? É isso, obrigado. Muito obrigada. Opa, cuidado. Obrigada, senhor Osni. Acho que até como uma devolutiva, né? Não é uma resposta, mas reafirmar que é bom porque está sendo gravado mesmo. Acho que a gente vai fazer o esforço, tudo que está sendo colocado sobre o processo, de encaminhar também internamente para a qualificação. E lembrar que a análise de viabilidade não é feita por CEPLAN. Assim, a gente realiza o processo junto a todas as unidades, mas quem avalia, por exemplo, a viabilidade de implantação de um hospital, por exemplo, é a Secretaria de Saúde, de um novo parque, é a Secretaria do Verde, ou às vezes mobiliza até mais de uma secretaria, né? Tem propostas que é Secretaria do Verde, da Saúde, e ao mesmo tempo a subprefeitura, por exemplo. Então, acho que é importante acompanhar e continuar. E tem muito o que a gente sempre tem o que melhorar, né? Acho que ao longo dos últimos anos está nesse esforço e suas considerações vão ser levadas também. Obrigada, viu? Agora o senhor Daniel Rosa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Rosa, eu sou arquiteto urbanista, pertenço ao Rotary Club Vila Matilde. A gente, como urbanista, sou formado há 30 anos. A gente aprende todos os dias alguma coisa. E eu estou aprendendo, continuo aprendendo. Eu acho que isso, na nossa vida, a gente não para nunca. Eu fiz uma proposta que eu acho que talvez até já exista essa proposta, de fazer um piscinão no encontro do córrego Ponte Rasa com a Avenida Ticoatira, que é a Governador Carvalho Pinto. Já tem. Então, eu acho, por que disso? Hoje, eu moro uma travessa depois da Mercedes Lopes. Eu presenciei uma enchente que nós tivemos em 2011, aproximadamente 2010, 2011, que foi extremamente grave. Encheu a Ticoatira. Na minha casa não foi água, mas eu presenciei carros boiando, eu presenciei várias pessoas, vários prejuízos. Toda a avenida praticamente teve prejuízo. Então, eu não tiro a necessidade de uma UPA. Eu acho que é extremamente necessário, porque nós estamos falando de prejuízo material. Se a pessoa perder um carro, o seguro paga, a gente consegue trabalhar, comprar outro, ótimo. Agora, se você perder uma vida, já era, não tem como voltar atrás. Então, a necessidade de uma UPA para atender. Nós estamos falando da Penha, a Penha tem 4 distritos, nós estamos falando Cangaíba, nós estamos falando Penha, nós estamos falando Arthur Alvim, nós estamos falando Vila Matilde. Então, nós temos toda a necessidade de atender essa população. Cangaíba, por exemplo, é carente de atendimento de saúde, é extremamente necessário. Isso faz parte do poder público, nós temos que estar observando e verificando a necessidade da população. E nós sabemos que essa necessidade é de cada um. E nós temos um governo hoje, municipal, que está trabalhando em prol da população. Nós estamos fazendo, existem obras acontecendo. E isso aqui, como o Osni estava falando, é extremamente importante. E realmente esse auditório tinha que estar cheio. E não tem um quarto. Gente, eu acho que falta um pouco de conscientização
da população participar mais. Então, nós temos a necessidade de estar divulgando, de estar vindo aqui, cobrar o poder público para que o valor, o dinheiro público seja utilizado para benefício da população. E isso está acontecendo em São Paulo? Está. Tem dinheiro? Tem. Então, vamos ver se a gente consegue direcionar. De repente, se a implantação do piscinão não possa ser colocado ali, seja mais importante uma UPA, ótimo, vamos procurar um outro lugar melhor, mais viável. De repente, a gente consegue outras áreas públicas que a gente possa colocar uma UPA que possa atender o pessoal de Ermelindo, que possa... Ermelindo tem um grande hospital, tem o hospital de Ermelindo, Matarazzo, municipal. Aqui não tem, então nós precisamos atender a UPA 3. Quer dizer, por que aqui não tem? Nós temos uma necessidade disso, né? Na Ioconé, da Vila Matilde, mas está bem lá, bem longe daqui. Nessa região aqui, nós estamos falando Cangaíba, Penha e propriamente Vila Matilde, se acaba não tendo um atendimento próprio, onde as pessoas vão buscar, pessoas mais carentes, que necessitam de atendimento. Então, eu acho que é extremamente importante a gente colocar em discussão. Um outro problema que a gente precisa ver, isso é grave, é o viaduto Aricanduva, precisa de manutenção, está crescendo árvore até lá em cima do viaduto, e se não... Então, você percebe? Então, dá para ver. Então, eu passo ali quase todos os dias, eu vejo. Tá. Eu já publiquei até vídeo colocando a arvorezinha crescendo lá em cima. Gente, isso não pode. Você foi lá? Se o senhor quiser se inscrever... Vai lá, ele é o próximo. Então, pera, deixa eu terminar aqui. Então, gente, só mais um outro item rapidinho, tá? Foi construído na Rua Celina uma ilha bem no cruzamento com a Rua Tuaí. Essa ilha, para travessia, passam várias pessoas. E já houve acidentes com carros ali. Ali deveria ser só criar, sabe, uma passarela, tá? Uma lombada elevada direto. Resolve o problema. Então, ali, construir essa ilha que pode ser resolvido. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, senhor Daniel. Agora o senhor Paulo. Boa noite, meu nome é Paulo. Aqui frente, aqui. Bom, eu sou conselheiro da UBS Chácara Cruzeiro do Sul e eu estava no CPM aqui como suplente, não vou participar disso. Em primeiro lugar, para você subir uma escada, você tem que ir de um degrau em degrau. Eu quero que grave e leve isso para o prefeito. No dia 26 de dezembro de 2024, o CPM autorizou a Prefeitura da Penha a usar, acho que 5 milhões, para recuperar pracinhas, pistas de skate. E esse dinheiro precisa ser fiscalizado se foi gasto. Porque na Coronel Meireles, que é a obra que foi autorizada e está lá, se vocês entrarem no processo SEI, está lá, foi colocada a placa perto da Cangaíba, ela deveria ter começado em setembro. E é 120 dias. Deveria ter terminado em dezembro. Isso já está no Ministério Público, tá? A rua está lá toda esburacada, a obra não terminou. A pista de skate foi feito um serviço porco com esse dinheiro de R$700 mil, que já está no Ministério Público, porque eu acho um absurdo falar que gastou 1.000 metros de grama, eu medi, tem 200. Comprar a grama, R$32. Eu trabalhei 20 anos, eu estou trabalhando desde 2002 como paisagista, eu conheço grama, conheço terra. Falar que usou 1 tonelada de terra e não usou nada. Eu fui lá.
pagar R$ 32 no metro de grama, que custa R$19 no Tatuapé Garden, que é o lugar mais caro que existe. Primeiro lugar, eu acho um absurdo, no último dia do ano, na última reunião do CPM, que foi no dia 30, na reunião do CPM, a subprefeitura da Penha vinha com uma lista pronta de praças que ela queria que fosse reformada. E todos os conselheiros aprovaram. Aprovaram 5 milhões para gastar esse ano com reforminha de praça. Pedi para usar no ecoponto, não pode. O senhor que estava falando da Ticoatira tem um piscinão, é a 34º lugar na fila. O lugar que o senhor fala que alaga porque sabe onde é a Praça da Feirinha? Ali está afundando, e ali tem um problema, que forma um efeito sifão. Se vocês olharem, a água sai ali na Tarumã, aluga ali da Renault para frente. Porque a CIURB se negou a fazer, em conjunto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a reformar o Parque Linear Ticoatira inteirinho, que ele será reformado, mas não é porque o CPM pediu. É porque eu fui no Ministério Público. Movi ação por falta de acessibilidade, que é uma vergonha um parque daquele não ter acessibilidade, está largado. E gasta dinheiro reformando pracinha, que eu estou pedindo para o Ministério Público ver tudo. Vamos ver preço de concreto, vamos ver a grama, vamos ver a terra, porque ninguém é cego, ninguém é otário. Precisa parar com isso. Sabe? A pista de skate está no Ministério Público. A Rua Londres, Coronel Meirelles está no Ministério Público. A UPA vai sair, já saiu. Por motivos políticos, o senhor secretário informou ao Ministério Público, o número do final dela é 161, que eu fiz, pedindo aqui na Crubichá. Mas o secretário resolveu fazer lá no Pixinguinha. Está lá, ele disse que vai ser feito lá. Ele falou para o promotor, em março agora. Só que ele quer colocar uma UPA entre 2/6 e um ecoponto. Estou de novo acionando o Ministério Público e pedindo para que não façam isso. Eu me nego a participar de um conselho que a prefeita venha com uma listinha de praça, eu quero que sejam essas daqui, ó. E vem aqui para pedir para todo mundo sugestão. Cadê a fiscalização? São 8 milhões, cadê? Gente, isso é vergonhoso. Eu me nego a participar de uma coisa dessa. O ecoponto está um lixo. Eu abri notícia de fato no Ministério Público. A subprefeita correndo mandou uma lista que ele vai ser reformado daqui a 100 anos. Sabe o viaduto que liga a Ticoatira à Marginal? Vocês viram que tem uma placa lá? Agradeço ao Ministério Público. E outra obra está atrasada, devia ter começado no dia 26 de dezembro do ano passado. Não começou, provavelmente, porque do lado fizeram um aterro de entulho, dizendo que ali era reciclagem de material. Vocês viram as máquinas reciclando material? Vocês viram que bonito? Aquela terra está descendo para o pé do viaduto. A Defesa Civil dessa subprefeitura esteve lá e disse que corre o risco daquilo ir derrubar o viaduto. Eles não, provavelmente, não, eu pedi vista para saber o que a prefeitura respondeu, porque, se vocês não sabem, aquele viaduto pertence à Vila Guilherme. Tá? Mas eu acho uma vergonha o que acontece aqui. Muito obrigada, senhor Paulo. A gente não tem outras inscrições. Alguém gostaria de se inscrever agora? Porque a gente tem um pouquinho de tempo, senão a gente parte para o... O senhor vai falar? Senhor Armando? Legal.
Boa noite, meu nome é Armando Miola, eu sou conselheiro participativo. Me solidarizo com e fico triste com a baixa frequência, inclusive dos conselheiros, né, que tiveram compromissos. E a gente se coloca literalmente à disposição. As nossas reuniões são às segundas, quintas-feiras, e todas as propostas, todas as demandas que chegam na nossa reunião, elas são devidamente encaminhadas. E estamos à disposição e aguardamos todos, dia 14, a nossa próxima reunião, um dia antes do final, quinta-feira do mês, perdão. Dia 14, um dia antes do término do prazo do cadastro das propostas, que é 15 de maio. Então, está todo mundo convidado, serão todos muito bem recebidos. Obrigado. Obrigada, senhor Armando. Acho que a gente não tem outras inscrições para fala, né? Nesse caso, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. A próxima etapa já seria de encerramento mesmo desse trabalho. Reafirmar que todas as propostas que vocês elaboraram aqui, elas vão ser inseridas no Participe Mais pela equipe de CEPLAN, vai ter a cópia do que foi entregue e ela vai estar digitalizada também. Mas, se tiverem outras propostas ao longo desse período, só retomando o que o senhor Armando trouxe, o Participe Mais fica aberto até o dia 15 de maio, então, até o dia 15, vocês podem inserir novas propostas, e depois corre todo o processo que eu apresentei agora há pouco, né, de análise de viabilidade, priorização pelo CPM. E aí, para encerrar, queria só chamar novamente o nosso chefe de gabinete aqui da subprefeitura. Obrigado. Em nome da subprefeita Kátia, que está de férias, agradeço a todos. E é um privilégio, tá, receber vocês aqui, a população. Ficamos um pouco tristes por não estar cheio isso aqui, mas acho que está contente. Tá? Estamos aqui à disposição de vocês. A gente trabalha aqui 24 horas, eu tenho 40 anos da subprefeitura da Penha, e tudo que a gente faz é em prol do morador. Não podemos acertar tudo, mas a gente está aqui para tentar. Tá? Conte comigo, o que precisar, a subprefeitura da Penha tem as portas abertas aqui. Não somos grande coisa, mas somos para ajudar vocês. Então, a gente deixa um pouco a nossa família, como vocês também deixam a família de vocês. Não podemos agradar todo mundo, eu sei disso, mas saibam que aqui a gente trabalha para vocês, para a população. Sou morador da Penha, peguei muita enchente aqui, sei o que todo mundo sofre e o que já sofreu. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Não podemos ajudar 100%, não temos essa possibilidade hoje, mas a gente luta para que tudo melhore. E a gente conta com vocês. Fico triste, realmente, por não estar cheio, mas conte com a Penha. Minha porta está sempre aberta, nunca me neguei a atender ninguém, nenhum munícipe aqui. E agradeço você, Amanda, agradeço aqui ao prefeito Ricardo Nunes, que tem acompanhado e ajudado as subprefeituras, e agradeço principalmente a vocês. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, só para encerrar mesmo, agradecer a presença de cada um de vocês, cada uma das falas aqui, tudo isso vai ser levado para a equipe, para dar encaminhamento ao processo, para a gente continuar aperfeiçoando e, quem sabe, né, no próximo ano, conseguir ter uma estratégia de comunicação mais eficaz e mobilizar um público maior, que eu acho que foi uma frustração compartilhada de todos aqui, né, que a gente não tenha mais pessoas. Só reafirmando agradecimento também à equipe de Libras e à equipe de filmagem, que tem nos acompanhado durante todas as audiências, e para quem a gente ainda tem algumas audiências acontecendo pela cidade, aqueles que quiserem participar também estão convidados, tá bom? Opa, acho que tem uma última dúvida. Oi?
Agradeço o seu comentário. Eu vou passar a Brenda, né, que é a assessora aqui de comunicação da subprefeitura, acho que ela vai poder responder melhor. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Brenda, assessora de comunicação. Eu queria convidar vocês, todos, né, que estão aqui, a seguir o Instagram da Subprefeitura Penha, que é @subpenha, e lá a gente posta tudo. Lá, se você entrar, você vai ver que foi postado, se eu não me engano, na sexta-feira da semana passada, a gente avisou. E a gente postou hoje também, divulgamos nos stories também. Então, a gente faz toda essa comunicação, né, pelas mídias sociais. Então, eu convido vocês a seguir o Instagram, porque lá tudo que tem aqui de reunião, toda semana, mês, a gente sempre posta lá. Então, eu... Sim, eu entendo. Sim. Sim. Então. Não, entendo. Sim. Essa questão da divulgação pode? De colocar panfleto? Eles estão falando que não pode? Eu não sei falar sobre isso. Distribuição de material, assim. Então, a distribuição de material, panfleto físico, não é permitido, tá? A gente precisa avaliar. A gente precisa ver, Mas acho que precisa avaliar. Acho que só para complementar, o Isaac aqui da Casa Civil também, de repente, se quiser complementar, Isaac, pensando em toda a estratégia de ampliação da participação, né, da população nos processos que a gente tem, só reafirmar, agradeço sua colocação, porque é algo que a gente... Enquanto aqui vocês estavam elaborando as propostas, eu estava compartilhando com a equipe justamente o que a gente pode melhorar e qualificar e trazer como estratégia para isso ser aprimorado no próximo ano e a gente conseguir ter mais público. Então, acho que fica o convite, assim, acho que tem um trabalho grande, né, para ser feito e que a equipe aqui está empenhada também, mas reafirmando que agora, sabendo do processo, sabendo o que acontece, né, nos diferentes meios. É sempre nesse período do ano, abril, maio, vão acontecer essas audiências, estão todos convidados, é um processo aberto, a gente pede para a subprefeitura também divulgar, então, colocar no mural aqui na entrada da subprefeitura, ter isso em outros espaços, além da divulgação no Instagram, e pedindo, né, acho que cada um poder também divulgar para a sua família, para os seus vizinhos, de que isso acontece. Encerramos ou tem uma última fala? Tá, mas as duas últimas falas, aí a gente encerra, tá, pessoal? Se puderem vir falar ao microfone... Não, porque para gravação, eles conseguem captar o áudio do microfone. Tá bom? Estamos falando de faixas, né? O senhor Ricardo Teixeira, um vereador, encheu o centro da Penha com faixas, descumprindo a lei Cidade Limpa. Então, por que a prefeitura não pode colocar uma faixa pedindo a reunião? Tem um bar aqui na Ticoatira com 2 faixas, descumprindo a lei Cidade Limpa. Coloca lá uma da reunião do lado da dele, que está descumprindo, que é o Quintal do Espeto. Encheu de faixa lá. Parece que, já que ninguém cumpre a lei Cidade Limpa, né, vou meter... Teve uma faixa do João Jorge, que ficou aqui na Ticoatira com a São Miguel, ficou lá quanto tempo? Uns 6 meses, né? Eu abri no 156, a prefeitura não achava, aí a hora que eu mandei para outro lugar, eles foram lá e tiraram a faixa. Então, se o vereador pode descumprir a lei Cidade Limpa, por que a SUB não coloca? Com tanta informação inútil de agradecimento, eu acho um absurdo, gente. O centro da Penha está cheio de faixa lá de um vereador fazendo uma propaganda que ele quer ganhar voto com 50 consultas numa igreja, que eu já questionei a supervisão técnica de saúde, se pode isso. Eu não entendo por que a prefeitura não faz. Senhor Paulo, eu agradeço, acho que é isso, né? O foco da discussão, de fato, são as propostas para o próximo orçamento cidadão, como a gente qualifica esse processo. Então, agradecer os comentários, mas só reafirmar que o local da discussão, acho que é importante trazer isso nas reuniões do CPM, trazer isso nos outros espaços participativos, tá bom? Então, acho que encerramos por aqui. Desculpa, senhor Armando, tá bom? Em respeito a todo mundo que está aqui, que a gente já ia para o encerramento e que já apresentaram suas propostas. Então,
Obrigada, pessoal. Boa noite. Esperamos vocês, né, no próximo ano e que sigam acompanhando e monitorando todo o processo. Tá bom? Obrigada.